Oi, curioso pet, tudo bem com você? Que bom tê-lo de volta. Vamos lá. Hoje o nosso assunto é para a gente tirar algumas dúvidas relacionadas às perguntas que tenham me feito sobre a glândula anal dos cães. Então, a gente vai falar sobre algumas particularidades dela, função, anatomia e por que isso ocorre, esse regurgitamento, às vezes até mesmo uma inflamação dessa glândula. Tá bom? Então a gente vai soltar a vinheta e logo na sequência eu falo mais sobre esse assunto, tá bom? Muito bem com vocês? Como todos bem sabem, meu nome é Thiago Pena Pereira, eu sou médico veterinário e mestre em ciência animal e eu tô aqui no canal do YouTube para poder direcionar algumas respostas sobre questionamentos que eu recebo ao longo aí da minha carreira e ao longo do que eu vou observando no próprio consultório. Então eu estou aqui para mostrar para vocês hoje uma condição bem frequente no pet shop, em consultório, sobre a inflamação da glândula perianal ou inflamação da glândula adianal. A glândula anal tem alguns sites, alguns lugares que identificam ela como uma forma de poder expulsar ou repelir algum inimigo, né? Os cães tendem a soltar essa glândula famosa ou famigerada glândula do medo. Pois é, alguns cães tendem a eliminar esse líquido em algum momento de tensão, fobia, né? Mas não é para isso que ela serve, tá? Ao longo da minha carreira, eu observei algumas inflamações muito recorrentes, principalmente em animais com uma dieta particular. Mas eu não quero falar mal das dietas, eu não quero impor aqui nenhuma negativa sobre elas, até porque tem muitos pontos positivos que podem beneficiar bem tanto a vida útil do animal quanto a vida do proprietário, com a sua rotina alimentar, tá bom? Então vamos lá. A glândula adianal, ela está localizada aí perto do esfíncter anal, numa localização baseada em horas, 4 horas, 8 horas. São 2 sacos anais que estão repletos por essas glândulas que fazem aí o regurgitamento e a lubrificação da saída de cocô. Como é que funciona? Quando o cocô está prestes a sair, ela pressiona essas glândulas e automaticamente ela lubrifica o esfíncter anal para não haver rachadura da prega anal e facilitar a saída do cocô. Isso pode estar presente em fezes bem rígidas, né, ressequidas ou duras, e também em fezes moles. Quando há uma particularidade de umas fezes moles, a glândula não solta tanta secreção assim, porque não há uma pressão, uma compressão dessa glândula, ok? Tá, mas por que ela inflama? Tenho que aplicar todos os dias? Ou toda semana quando vai no banho e tosa? São dúvidas que pairam ao redor aí na cabeça de vocês e as pessoas têm a liberdade de me perguntar e eu estou aqui para responder e ajudar a responder. Vamos lá. Bem, espremer com frequência não é um bom negócio, tá? Vai sim inflamar. Com certeza vai inflamar. E a inflamação, ela não está só persistente em um aumento da região da glândula, né? Além da dor que fica e do avermelhidão recorrente naquela região, há também um processo de fístula, ou seja, começa com uma pontinha parecendo um pelo encravado ou uma espinha, de repente lá está drenando. E sai mesmo uma secreção fétida de coloração escura, o que é o componente ou substrato final da formação da glândula anal. Então ela é o substrato final ou resultado da produção da glândula adianal, ok? Beleza, chegou no pet shop, e aí, precisa ou não espremer essa tal glândula anal? Pois bem, com as mãos enluvadas, o profissional ele vai espremer sim a glândula quando ele verificar que precisa, ou seja, ela está muito regurgitada. Como é que eu vejo isso? Quando o seu animalzinho está andando na rua ou andando dentro de casa e o rabo está erguido ao ponto de você encontrar e identificar o ânus e esse ânus está parecendo que ele está do tamanho de uma azeitona e quando você aperta na lateralzinha dela você vai identificar que ela está rígida, dura. Se você tiver a curiosidade de saber a consistência da glândula, pega a almofadinha aqui da mão, dá uma pressionada nela, vocês vão sentir essa textura, essa firmeza da almofadinha da nossa mão
é a mesma consistência ou a mesma textura da glândula adrenal que está ali na região do preguiamento. Ok? Beleza. Como é que eu espremo? Geralmente quem faz essa técnica são os médicos veterinários ou os auxiliares enfermeiros veterinários e também o profissional da estética, o tosador ou o banhista. Mas não é uma consideração que tem que levar de que tem que sempre espremer. O profissional também tem que alertar o proprietário, no caso vocês, de que espremer com frequência essa glândula pode levar a algumas complicações. Por isso que não é sempre. Outra característica importante que alguns proprietários sempre questionam ou recomendam fazer esse procedimento é quando ele sente um cheiro de bumbum mal lavado. Pois é, esse é o termo que a gente começa a ouvir com frequência. O proprietário começa a dar banho no animal ou leva para o pet shop, mas no dia seguinte ele já está com um cheiro muito forte. Esse é um momento indicativo também de que está na hora de espremer. Tá, mas e aí? Como é que acontece de regurgitar tanto essa glândula? Porque sim, tem alguns cães que desenvolvem com muita frequência a inflamação ou regurgitação dessa tal glândula. Mas isso tem que fazer uma avaliação clínica porque pode estar relacionado a um probleminha encistado aí. Então, precisa intervir com um aparato cirúrgico. Ok? Mas vamos lá. Acontece com frequência. Uma vez por mês, por exemplo. A glândula fica super regurgitada. Aí eu te pergunto, qual é a dieta que você costuma usar no seu pet? Então, que ração que ele come? Sabe por que eu te falo isso? Porque eu tenho observado que pacientes que têm esse problema, esse propósito de desenvolver com recorrência a inflamação da glândula anal ao ponto de fistular, está mais relacionado ao fato de animais que comem ração super premium. Pois é, tá. Dr. Tiago vai começar a atacar as rações super premium. Não, eu não estou atacando de forma alguma. As rações super premium, elas têm um balanço energético muito positivo e um aporte nutricional melhor ainda. Então, fiquem tranquilos em relação a continuar dando a ração, ok? Só que é o seguinte, rações super premium, principalmente aquelas com excesso de extrato de yucca, que está informado nos ingredientes ou componentes da ração, ali vai estar dizendo extrato de yucca, que faz com que haja uma diminuição da produção de bolo fecal e também do odor das fezes. Tá, isso é uma fórmula técnica ou uma condição tecnológica da propriedade da ração, como benefício para o proprietário de ter que recolher menos fezes e por aí vai. Pois bem, se existe uma glândula adrenal que costuma fazer com que os cães lubrifiquem a saída do cocô, beleza, maravilha. Só que e se meu cachorro faz só um cocô no dia? Ou até 2 cocôs no dia? Pois é, isso é um grande problema, porque toda vez que eles defecam, e geralmente cães utilizam as fezes também para marcar territórios. Observa isso quando você vai passear com o cachorro. Ele sempre faz o primeiro cocô bem durinho. Depois você dá alguns passos, de repente lá se vai mais cocô. E ele tem um aspecto de maionese, sabe como? Essa consistência. Então, essa maionese ou esse cocô meio mole não é porque ele está com diarreia não, é porque ele está utilizando o resto final, o produto final das fezes para poder marcar território e liberar, porque o melhor anti-inflamatório intestinal está em passeios, em caminhada, porque toda vez que nós caminhamos, vocês podem passar por isso sim, tá caminhando, tá atrasado, de repente borborinhas na barriga, começa a sentir uma cólica, uma dor, um desconforto. Isso está relacionado porque o fato de você caminhar faz com que estimula esse processo de movimentos peristálticos e intestinais, e aí ele automaticamente manda sinais para o nosso cérebro dizer assim, epa, tá na hora de fazer cocô. Isso acontece também com os nossos cães. Quanto mais eles passeiam, mais estimula a produção de fezes. Pois bem, se ele está fazendo só um cocô no dia, consequentemente a glândula não precisa eliminar tanta secreção assim para lubrificar, correto? O que de fato acontece? Os cães começam a ter uma glândula adrenal totalmente regurgitada. E daí, se não houver o procedimento de espremer essa glândula, esvaziar essa glândula, vai acontecer o fato de inflamar. Vai ficar vermelho aquela região e aí nós temos uns sinais clínicos. Além do excesso de odor fétido naquela região,
o animal começa a lamber com frequência. Eu vou colocar uns videozinhos aí de umas condições bem características desse procedimento. Andar ou sentar o bumbum no chão e começar a fazer uns movimentos bem cômicos, que geralmente isso vira meme na internet, quando na verdade o animal está apresentando que é prurido ou coceira. Animais também que têm atopia, ou seja, alergia a tudo ou qualquer coisa, uma dificuldade de proteção da pele, também tem uma condição positiva de ficar esfregando o tal do bumbum no chão, andar de cadeirinha, né? É engraçado, eu entendo vocês. Eu também dou risada disso, normal. Mas vamos lá. O animal apresenta essas condições. Tá lambendo com frequência. O cheirinho desagradável, com frequência. E além de tudo, ele sente dor na região do ânus. E aí você observa melhor, lá está a famigerada fístula, aquilo vai drenando e o animal vai lambendo. Pois bem, quando chega nessa fase é importante a gente intervir com medicamento anti-inflamatório, inclusive antibiótico, para evitar infecções secundárias ou problemas maiores aí infiltrados nessa região, tá? Porque é uma área de contaminação, então ali é que saem as fezes. Então, é importante levar num médico veterinário de sua confiança ou da sua preferência para intervir clinicamente em eventuais situações cirurgicamente. É um procedimento simples, não é agressivo ou muito agressivo. Geralmente costuma se aplicar anestesia local, mas lembre-se, se tiver muito inflamado, a anestesia local não vai funcionar, porque o pH do meio modifica a absorção medicamentosa do anestésico local. Então, precisa estar desinflamado essa área, ok? Então tá, aí a partir disso, faça tratamento por alguns dias em casa. E o proprietário tem que estar ciente de algumas recomendações que nós médicos veterinários devemos passar. Pode estar sim relacionado à dieta, sabe por quê? Porque voltando à parte da alimentação, rações superprêmios faz com que o animal faça 1 ou 2 cocôs no dia. E isso, consequentemente, pode infundir no fato de que a glândula adrenal ela inflame por causa do excesso de regurgitação de conteúdo. Neste caso, devemos espremer. Quando isso não ocorre, há então a formação de fístula perianal. Tá bom? Ok. Uma das condições que pode desenvolver esse problema, além da dieta, está na predisposição de raças, tamanhos e até mesmo idade do paciente. Mas eu costumo dizer que ninguém está imune de não desenvolver isso, tá? Tudo tem uma condição tanto comportamental, quanto de dieta, quanto de anatomia ou espécie. Digamos que a gente está falando de todos os cães. Todos os cães são suscetíveis, mas os cães idosos que têm uma dificuldade aí do pregamento anal, uma flacidez do pregamento anal, não tem tanta força para abrir e fechar o esfíncter na hora do cocô, tem uma condição positiva de fazer a regurgitação dessa glândula. Outra condição desfavorável para esse caso está no peso do animal. Animais obesos têm uma condição mais propícia a desenvolver também esse famigerado problema que é a regurgitação da glândula perianal, ok? Então, para a gente resumir e finalizar, sim, podemos espremer a glândula anal, mas não com frequência, geralmente uma vez por mês. É importante que o médico veterinário ou um profissional de sua confiança faça uma avaliação prévia antes de começar a sair por aí espremendo. Se cair na sua mão o líquido é fétido, vai ficar cheirando por uns dias aí, de verdade, contamina mesmo o meio. É comum você sentir esse cheiro, principalmente quando o animal tem aquela situação de pânico e medo, fobia, né? De uma forma em geral. Esse cheiro é bem característico. Quem sentiu uma vez nunca vai esquecer do que se trata. No banho em tosa, a gente costuma fazer uma avaliação prévia antes de esvaziar essa glândula. Mas sempre é bom explicar para o proprietário o procedimento que foi executado. Até porque quem está no banho em tosa, na hora que está secando o bumbum do cachorro, quando vem aquele cheiro característico, automaticamente a gente devolve ele para a banheira para poder fazer daí o esvaziamento dessa glândula. Tá bom? Eu espero que ficou bem claro para vocês que a glândula é existente, não tem como se livrar dela. É comum alguns cães desenvolverem aí uma condição de inflamar recorrente, daí tem que intervir clinicamente. É possível que os banhitosas e os lugares de estética façam isso por você, mas desde que com consciência. É bom ser avisada desse procedimento para que você tenha uma tabela aí de solicitação de pedidos
Dietas pode estar sim interferindo nessa condição, né, de ter uma glândula adrenal saudável. Observar alguns sinais clínicos como lambedura em excesso, o tempo todo cheirando mal, coça o bumbum no chão, faz aquele famoso meme de internet. Então, essas são algumas características positivas de você desconfiar da situação da glândula adrenal que possa estar inflamado. O tratamento é bem tranquilo, é à base de antibiótico e anti-inflamatório, e quando há aí a intervenção cirúrgica é somente alguma pomada cicatrizante com uso de colar elisabetano, que é o famoso cone da discórdia, né, que alguns conhecem dessa forma. Então esse cone às vezes é importante para a gente evitar que o animal tenha aí outro problema futuro, tá bom? Então acho que não faltou mais nada por agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, solicita aí os meus contatos nos comentários. Também eu vou deixar aí no vídeo os meus acessos às minhas redes sociais para a gente bater um papo. Se você chegou até aqui, agradeço a sua paciência, a sua compreensão. Se ficou faltando alguma informação da qual você ficou na expectativa, peço humildes desculpas, mas eu não vou conseguir agradar a todos. Mas você tem a liberdade de deixar os comentários aí embaixo para a gente fazer novos vídeos. Tá bom? Deixam sugestões possíveis aí de assuntos futuros para eu poder continuando esses vídeos e respondendo as suas dúvidas, tá bom? Não esquece de deixar o like para ajudar o canal e se inscreva nele para você conseguir receber aí, ativando o sininho, receber as notificações de vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. O meu nome é Thiago Pena Pereira, eu sou médico veterinário e mestre em ciência animal, o veterinário virtual para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!